Então, daí como eu tava falando, gente, agora deixa eu explicar para vocês a engenharia do 11 de março de 2004. Eu, naquela época que eu estudava na escola, e a 11 de março, tanto o 3 de setembro de 2004, repercutiram, porque aonde eu sempre estava, onde eu sempre estou, o que repercute primeiro são as notícias. Eu geralmente falo menos da minha vida, falo menos de mim, a não ser que eu esteja no trabalho, que daí eu não tenho costume de comentar muito sobre a minha vida. Aí, o que sempre repercute são as notícias. E aquele dia 11 de março, eu não sei, acho que foi numa quarta-feira, agora não me lembro muito bem. Tem que ver na minha revista que ela deve ter a hora e o dia. E eu estava estudando naquela época lá, e eu, na verdade, eu peguei e daí eu me arrumei, fui para a escola, normalmente, e eu comentei sobre esses atentados na Espanha. Como eu comentei em Londres também, em 2005. Tanto é que a época que eu estudava eu fiz muito bem, eu aproveitei muito bem o tempo também, não só para mim estudar, mas também para mim ler bastante. Foi o suficiente para mim aprender diversas informações. Se eu chegar em algum lugar que eu achar alguma revista, eu só no desfolhar eu consigo colher informações, só no desfolhar a revista. Olha o que eu posso fazer. Então, gente, vamos explicar a engenharia. A engenharia foi basicamente 7 mochilas com 10 bombas em cada estação. Então, vamos lá. A estação Atocha, El Poço e acho que Santa Eugênia. Então, ó, estação Atocha, El Poço e Santa Eugênia. As 3 estações da Espanha que foi atacada. E, gente, queira vocês acreditar ou não, na verdade, esse ataque dentro da Espanha foi uma obra perpetrada muito bem pelo terror que aqui se dá. Foi uma obra muito bem perpetrada pelo terror. Então, eu procurei saber sobre os detalhes, sobre os enigmas, e eu estudei. Olha, até então, não tem muita coisa sobre esse tipo de assunto, porque eu, na verdade, eu até tento evitar em torno disso, dos ocorridos dentro da Espanha. Eu tentei levar um máximo do que eu estou fazendo em torno de leituras sobre isso daí. E, gente, é um assunto que eu ainda estou estudando, é um assunto que eu ainda estou lendo, e é um assunto que eu ainda indefiro sobre ele. Mesmo que eu peguei uma vez a revista, li, reli, estudei as fotos, porque não é só por uma reportagem que eu posso fazer uma coisa boa também. Pelas fotos também eu consigo fazer com que um histórico meu venha a ser disciplinado. E quando eu estudei sobre os atentados na Espanha, eu procurei saber, afinal, o que eu iria pegar pela frente. Gente, deixa eu só contar um pedacinho sobre a história do 3 de março. Eu morava em Bicaré naquela época. E, gente, estou citando de Bicaré porque foi um lugar onde eu
morava. Então, a cada lugar que eu na verdade fiz em torno de algum estudo, uma cobertura, eu sempre falo o município que eu morava. Aí, eu morava em Bicaré naquela época, e eu me lembro que o sequestro à escola de Bezerra estava rolando. E eu, naquela época, eu gostava muito de notícia como hoje. Talvez hoje eu tenha um pouco menos, até porque hoje um pouco menos, porque eu faço os estudos meus e faço as leituras minhas, mas olha, gente, não posso falar para vocês que eu tô tentando voltar às origens agora com o canal, por causa que os últimos anos eu tava lendo muito pouco, quase nada. Tô tentando, então, eu tô voltando às origens dos longos estudos meus que eu prestava um monte de coisa. E aquela época eu lia e estudava bastante. Mas não como... Eu acho que aquela época tem um pouco mais de intensidade, porque eu pegava as revistas e eu tinha revista. Vou citar uma revista minha aqui. Eu já volto a explicar a engenharia do atentado que houve lá em 11 de março. Gente, eu tive a revista e eu tenho duas que eu vou falar. A do caso da Eloá e a do desabamento da linha 4, que foram revistas que eu li e reli umas par de vezes. Eu li e reli umas par de vezes. Então foram revistas que, algumas revistas minhas, eu quase engolia durante o dia todo. Hoje já não, hoje quando eu tenho uma revista minha ali, quando eu vou ler uma revista minha, se eu ganho uma, eu desfolho bem ela, que ela seja interessante, e pincho num canto depois, agora que eu tenho o canal, agora que eu tô revivendo histórias que eu tinha lido uns anos atrás. E essa daí eu acho que dá para se comparar 11 de março, porque... Como é que dá para se comparar 11 de março? Porque eu conseguia ler todos os dias. Então, vamos lá. O 3 de setembro eu me lembro que eu acompanhava. E, gente, aquela época lá, para mim acompanhar uma notícia e sair por aí compartilhando, como eu sempre fiz. E como eu sempre também estou fazendo. Agora eu acho que, claro, com um pouco mais de responsabilidade, porque eu não estou gravando só para mim. Parece pouco, mas 44 inscritos no canal não é brincadeira, não. É bastante gente. Aí então... eu cheguei lá e tava rolando o sequestro e eu pedi, acho que meu pai e minha mãe na sala, e eu pedi o que tava acontecendo. Ele falou bem assim, tá rolando um sequestro numa escola na Rússia. Aí, naquela época, eu fui ler e estudar um pouco mais sobre esse sequestro, e eu vi como é que a coisa era feia por lá. Muito feio. Gente, não sei se vocês gostaram dos vídeos essa semana. Eu fiz o melhor, o possível e o impossível para vocês. E eu vou gravar uma pequeno videozinho agora para o canal. E, gente, claro que tem assuntos que eu estou abordando aqui que não está descartado que eu venha mais tarde a trazer para vocês. Mas o que é? A minha intenção é trazer sempre conteúdos novos. Sempre conteúdos novos.
né, que tem que ler